Aqui é o professor Alex Anderson e hoje, dando continuidade às nossas aulas sobre genética, vamos falar sobre a primeira lei de Mendel. Então vamos lá. Primeira lei de Mendel também é conhecida como segregação dos fatores. Se liga nisso, hein, gente. Fatores, Mendel, ele falava fatores. Mendel não conhecia ainda sobre alelos, genes, não foi nem ele que determinou esses nomes. Então, hoje sabemos que os fatores são os alelos. Então, o que Mendel sabia? Mendel sabia que cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. E cada gameta, masculino ou feminino, encaminha-se apenas um fator. Fator que a gente chama hoje de alelos. Não pode esquecer isso, hein, gente? Então, os fatores hoje chamamos de alelos. Então, outra coisa importantíssima na primeira lei de Mendel, que difere da segunda lei de Mendel, que muitos alunos confundem, é que a primeira lei de Mendel é uma característica por vez, monohibridismo. Já a segunda lei de Mendel, que a gente trabalha com duas ou mais características. Beleza? Se liga nisso que isso é muito importante. Então Mendel, que era um padre, que ficou conhecido como o pai da genética, porque ele fez lá a sua pesquisa, o seu trabalho com as ervilhas. Acho que todo mundo sabe disso, né? Já lembra de Mendel com as ervilhas. E a grande pergunta é, por que ele utilizou ervilhas? Primeiro que as ervilhas, elas eram de fácil cultivo. Isso, já ajuda bastante. Segundo que elas têm um ciclo de vida curto. E as características delas são de fácil identificação. Então, eu acho que é muito mais fácil você trabalhar com cruzamento de ervilha do que, por exemplo, de animais. Entendeu? Ficou muito mais fácil o trabalho para o Mendel. Então, vamos conhecer como que foi esse experimento do Mendel, como que ele fez isso, como que ele chegou a essas ideias. Primeira coisa, a gente vai ver primeiro o fenótipo, depois a gente vai passar para o genótipo. Então vamos lá, gente. Então Mendel fez o cruzamento, primeiro, que a gente chama de cruzamento parental. Ele cruzou o que ele chamava de puro, duas linhagens puras. No caso, aqui eu estou representando como azul e como verde. Ele cruzou a azul e a verde. Em muitos livros didáticos vocês vão ver que vai ser amarelo e verde, mas como eu não tenho caneta amarela, eu estou representando para o azul, tá bom, gente? Mas não tem problema nenhum. Então, ele cruzou a linhagem parental azul e verde. E sempre na sua F1, o que seria F1? Seriam os filhos daquele grupo, daqueles parentais. Então, as primeiras linhagens de filhos. Na F1, ele sempre encontrava, no caso aqui, azul. Então, ele cruzando azul com verde, ele sempre contava azul. Aí ele falou, pô, que coisa estranha, como que pode o verde desaparecer? Aí depois ele teve uma sacada. E se eu cruzar com aquela característica de cor, lembrando que ele trabalhou com 7 características, mas as que a gente mais encontra em provas, que mais a gente encontra nos livros didáticos, sempre são a característica da cor das ervilhas ou da forma das ervilhas. Então eu decidi trabalhar agora com a cor. Então, no parental, ele teve o cruzamento de uma ervilha azul e com a ervilha verde. E nesses cruzamentos dessas ervilhas, sempre apareceu o quê? Na F1, sempre azul. Aí ele teve aquela sacada. E se eu começar a cruzar, a partir da F1, pegar aquela azul e cruzar com outra azul? Aí ele fez esse cruzamento. Agora ele fez o cruzamento só das filhas, só da F1, do qual ele chamou de híbrido. Ele chamou de linhagem híbrida. E nesse cruzamento a gente teve a geração F2. E essa geração F2, olha que interessante, surgiu uma proporção de 3 para 1. 3 ervilhas com cor azul e uma ervilha com cor verde. Ele, uau, peraí, o verde, a característica verde, a cor verde voltou a surgir na F2. Então, olha só, gente. Então, gerou uma proporção 3 para 1, uma proporção fenótica. Por quê? Porque a gente está olhando a característica, está olhando a cor. Então, na F2 surgiu 3, uma proporção de 3 para 1. 3 azuis e uma verde. Então, a gente teve uma proporção de 25% de verde. Isso é quando a gente está trabalhando com fenótipo. E como que a gente vai trabalhar isso com o genótipo? Vamos lá. Vamos representar, por exemplo, por Vzão e Vzinho. Então, vamos lá. Essa azul aqui, ela era dominante. Então vai ser quem? Vzão, Vzão, porque é pura. Lembrando que ele chamava de puro o que a gente chama hoje de homozigoto. Então, se é só dominante, vai ser homozigoto dominante. Então vamos botar aqui no quadro. Então vamos lá. Olha só, ele cruzou os homozigotos dominantes com o homozigoto recessivo, do qual chamamos de linhagens puras,
E nesse cruzamento, você gerou um heterozigoto. Esse heterozigoto é qual ele chamava de híbrido. Então você vai ter o Vzão e vai ter o Vzinho. O que acontece aqui é que aqui você tem um heterozigoto. E a característica marcante aqui vai ser azul. A verde não aparece. Por quê? Porque o Vzão é uma característica dominante, é um alelo dominante. E ele domina o Vzinho. Então a gente tem aqui um heterozigoto com a cor azul, porque você tem uma dominância do Vzão com o Vzinho. Uma dominância que vai ser Vzão azul e Vzinho é representado por verde. Já quando ele pegou esse cruzamento de dois heterozigotos, dois híbridos, ele vai ter essa proporção. Se liga nisso aí, gente, que isso aí é questão de prova. Olha só, na F2, quando ele cruzou dois heterozigotos azuis, lembrando que o heterozigoto azul, ele vai ter alelos diferentes, vai ter o Vzão e o Vzinho. O Vzão que domina a característica porque ele é o dominante, ele domina o Vzinho. Então vamos lá, você vai ter um homozigoto dominante, Vzão, Vzão, que é representado pela cor azul, olha só, dois heterozigotos, e um homozigoto recessivo, que é representado por verde. De novo, um homozigoto dominante, que é representado pela cor azul. Dois heterozigóticos, que é Vzão, Vzinho, mas também é representado pela cor azul. E um homozigoto recessivo, que é representado pela cor verde. Então ele encontrou uma proporção 3:1. Então olha só, isso é uma diferença muito grande em questões de provas. Por quê? Porque na questão de prova pode perguntar qual foi a proporção do fenótipo. Ué, fenótipo é o que a gente vê, é a cor. Então foi 3 azuis para uma verde. Então a proporção é o quê? 3:1. Já, qual é a proporção do genótipo? Aí o genótipo não vai ser a expressão, não vai ser a cor que a gente está vendo. Então vamos ver, a gente vai trabalhar aqui com os alelos. Então qual é a expressão, qual é a diferença do genótipo? Aí vai ter uma diferença. Você vai ter um dominante, um homozigoto dominante. Então marca aqui, 1. Você vai ter dois heterozigotos. Vou até botar aqui, ó. E você vai ter um homozigoto recessivo. Então, no genótipo, você vai ter 2:1. Beleza? Você não pode esquecer isso, hein? Um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. Isso é uma expressão de proporção que você vai ter se você for olhar o genótipo, que você está olhando para os alelos. Já se você olhar para a cor, você vai ter 3:1. Porque tanto o dominante homozigoto aqui, ele expressa azul. Tanto o heterozigoto, até tendo o Vzinho, o Vzão domina o Vzinho. Então ele expressa azul. Então vai ter 3 expressões de azul e só uma de verde, que é o Vzinho, Vzinho. Gente, e como que faz esse cruzamento? Tem 2 tipos de fazer esse cruzamento. Eu vou ensinar para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, você pode cruzar eles por inteiro. Por exemplo aqui. Aqui você teve Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho. Então vamos lá. Você faz o quê? Vzão vezes Vzinho. Você tem aqui o cruzamento da F1. Já, quando você cruza um Vzão com um Vzinho, você vai cruzar aqui, por exemplo, eu vou fazer outro indivíduo aqui. Então vamos lá, ó. Você vai ter Vzão com Vzão, um gameta. Vzão com Vzinho, segundo gameta. Aí depois você vai agora cruzar a partir daqui, ó. Vzinho com Vzão, você bota o dominante na frente. Então, Vzão, Vzinho, outro gameta.
E Vzinho com Vzinho, que vai ser o quarto gameta, que vai ser o gameta homozigoto recessivo. Então você pode fazer o cruzamento assim, que é muito fácil, só você pegar os alelos e ir cruzando um com o outro, ou você pode botar no quadro, entendeu? Vamos ver como vai ser o quadro da geração P. Você não tem um cruzamento, ó, de Vzão, Vzão, com Vzinho, Vzinho. Então você pega lá o cara, ó, você pega o homozigoto dominante, Vzão, Vzão, e bota aqui o homozigoto recessivo, Vzinho, Vzinho, e começa a cruzar, ó. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Então, no cruzamento de duas linhagens puras, de homozigoto dominante com homozigoto recessivo, como foi aqui no caso, expressando a cor azul, o dominante, e a cor verde, o recessivo, você sempre vai ter de novo o azul aparecendo na população. Por quê? Porque o azul ele vai ser representado agora como um heterozigoto. Ele vai ter o Vzinho? Vai, mas o Vzão domina aquele Vzinho. Então agora você também tem na expressão fenótipa, azul, mas porém agora é um heterozigoto. Já no cruzamento da F1, você vai cruzar os dois heterozigóticos azuis. Então vai ser o quê? Vzão, Vzinho vezes Vzão, Vzinho. Vamos lá. Então, Vzão, Vzinho. Vzão, Vzinho. Então, Vzão vezes Vzão é igual a Vzão. Aqui o Vzão aqui, ó. Homozigoto dominante. Vzão, Vzinho vai ser o quê? Vai ser um heterozigoto. Vzão, Vzinho. Vzinho, Vzão vai ser outro heterozigoto. Mas a gente representa aqui sempre o dominante na frente, tá, gente? Por isso que a gente bota Vzão na frente do Vzinho. E Vzinho, Vzinho vai ser o recessivo. Ele vai ser o homozigoto recessivo. E aqui a gente encontrou essa proporção, ó, 3:1. Tá vendo? Ou na proporção fenótipa, 3:1. Ou na proporção fenótipa, 2:1. O que seria isso? Um homozigoto dominante, Vzão, Vzão. 2 heterozigotos, Vzão, Vzinho. Lembrando de novo que a característica aqui fenótipa é azul, porque ele está sendo dominado, o Vzinho é dominado pelo Vzão, né? O Vzão domina o Vzinho. E o Vzinho, Vzinho é uma proporção apenas de 1 aqui. Então, se perguntar na prova qual é a relação genótipo-fenótipa, você vai ter que lembrar que a frequência, sempre da primeira lei de Mendel, da frequência fenótipa vai ser 3:1, mais genótipa 1, 2, 1. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Eu vou fazer vários outros vídeos sobre genética. Então continua acompanhando aí o canal. Se gostou desse vídeo, dê aquele like e não esqueça de compartilhar o vídeo. Bons estudos!